discussão dos defensores da economia em detrimento da saúde, ou os defensores da saúde em detrimento da economia, tá virando uma guerra política, cara. Uma coisa sem pé nem cabeça. O que as pessoas estão esquecendo é que a gente tem um outro tipo de perda que ninguém viu até então. Ao menos não é tão clara para as pessoas, e é isso que eu vou tentar falar para vocês aqui. A grande perda que a gente está tendo, e é o que eu venho observando nos últimos dias aí, fazendo minhas anotações, é a perda da civilização. A sociedade está perdendo, a humanidade está perdendo, não só vidas e nem só produção. Tem uma coisa por trás, até fiz minhas anotações aqui e vou comentar com vocês sobre essas grandes perdas que a gente tem, que a espécie humana vai ter. A primeira delas, que a gente não fala, né, do fato da gente ficar isolado esse tempo todo, dessa ideia de ficar isolado o tempo todo, 100% de isolação, de isolamento, é que nós vamos ter a perda das habilidades. Se nós ficarmos em casa e não atuarmos, não trabalharmos, nós vamos ter a degradação das habilidades humanas. A sociedade toda perde, nós vamos deixar de fazer bem aquilo que a gente fazia maravilhosamente bem. Porque a gente não está mais treinando. E a partir disso, tem uma coisa conectada diretamente, que é a perda, a degradação do estímulo de crescimento. Porque o que se tem até então, em todas essas quarentenas, isolamento, lockdown que a gente vê, não tem uma data certa para acabar. Ninguém sabe quando é que vai voltar ao trabalho. Ninguém sabe como é que vai tocar a vida. Então a gente não consegue fazer um plano, não consegue fazer um plano de negócios, um plano de ação, um plano de atuação, não sabe o que tem que treinar, não sabe o que tem que ficar simulando para na hora de voltar a trabalhar a gente esteja bem novamente. Então esses são pontos principais. Um outro ponto principal que eu vejo aqui, ó, degradação das fontes. A degradação das fontes organizacionais significa o quê? Que quando a gente tiver que fazer o mundo girar novamente, a gente não vai mais saber como é que era, para onde é que tem que ir, o que tem que fazer mesmo. E aí nós vamos ter uma perda civilizatória. Nós vamos demorar até chegar nesse embate. Nós temos uma grande engrenagem social, uma grande ordem social caminhando junto. É por isso que nós temos que tentar manter a vida cotidianamente. Um outro ponto, se a gente tiver uma degradação das fontes organizacionais, dessa grande ordem social, nós vamos estar em risco quando a gente voltar a trabalhar, quando o mundo... Eu tô aqui falando as coisas de uma maneira meio rápida, mas eu quero que tu perceba o que eu quero dizer, porque se eu ficar ponto por ponto, eu vou ficar dias falando sobre isso aqui. Eu quero só pontuar alguns pontos, né? Exatamente para tu ter claro o tipo de perdas que a gente tem além da parte econômica e além da parte de vidas. Por exemplo, dificuldade de enxergar valor no crescimento. A gente trabalhando no dia a dia, a gente vê como a vida tá boa, a vida tá evoluindo, como a gente tá desenvolvendo, como isso é bom. Isso faz parte da existência humana. Isso aí é o verdadeiro estímulo do nosso propósito de vida, é tu ver o crescimento. Te lembra quando a gente falava do Viktor Frankl lá nos campos de concentração? Ele dizia exatamente isso. As pessoas têm que encontrar, ver o seu crescimento, ter um alvo do que atingir. Se nós não tivermos uma data para o final disso, se nós não tivermos um ponto onde a gente vai ter que começar a engrenagem a andar, um ponto essa vontade de ver o crescimento, de querer ser melhor, de querer mudar, como eu falava do Schopenhauer ontem lá, tem pessoas que na sua solidão vão enxergar a sua mesquinhez e outros vão enxergar a sua grandeza. Mas quantas pessoas responderam ali, eu sei que está no meio delas também, eu quero sair da minha mesquinhez e quero ser grande, eu quero sair do ponto onde eu estou e quero ser melhor. Todo mundo quer, né? O Sócrates dizia, né? Eu só sei que nada sei. Ele conhecia a si mesmo e sabia os seus limites. E por saber seus limites e ter noção do conhecimento, ele queria ser melhor. Então, olha a importância da gente ter essa necessidade do crescimento. Outra coisa, se o governo te deixa em casa parado, tu perde o afã de viver, que é a dificuldade de sentir-se vivo. Quando a gente luta para viver, luta pela sobrevivência, nosso organismo trabalha melhor. Nossa função trabalha melhor. Se nós tivermos que ficar em casa o tempo todo esperando o tempo passar, nosso organismo vai se consumir. É por isso que após uma semana de quarentena no Reino Unido, o pessoal já está caindo fora. E esse é um grande problema de determinar a quarentena das pessoas em casa. Porque a gente vai chegar num ponto que não vai mais ter coesão social. As pessoas vão parar de... Isso aí foi o que tu viu no início aqui, né? Tu tava em casa respeitando as pessoas na praia, né? Festejando, fazendo festa. Tu não ficou brabo com isso? Mas que filhos da puta que estão fazendo isso? Não é o que tu sentiu?
Esse é o fim, já é o início do fim de uma coesão social. Quando as pessoas não respeitarem as regras, vai ter o fim. Por que eu tenho que fazer se os outros não fazem? Tu vai sentir que tu é o comportamento desviante, ao contrário daquela pessoa que não respeita as regras, ser ela o comportamento desviante. E aí a gente cai num outro problema, que é a degradação do sentido de destino comum. Nós temos que entender que todos nós estamos juntos nessa luta. E se nós perdermos essa ideia que está todo mundo junto nessa... Meu objetivo aqui é que tu perceba que o somatório desses fatores é o que vai destruir a nossa civilização. É a gente querer crescer, a busca desse crescimento através das nossas melhores habilidades, através desse nosso estímulo humano de querer ser melhor, que faz com que a gente tenha uma coesão social, que faz com que a gente, vamos trabalhar junto, vamos nos ajudar, vamos tentar sobreviver. É essa luta por sobrevivência que faz com que nós nos unamos. E isso é o que faz a coesão social, e isso é o que fez a gente viver em sociedade, para se livrar dos predadores, para se livrar dos inimigos. Se nós ficarmos todo mundo preso em casa e não lutarmos pela nossa sobrevivência, nosso organismo vai se degradar. Nosso instinto humano de sobrevivência vai se degradar. Se a gente não tiver uma data para sair, se nós não tivermos uma motivação para ir embora, para correr atrás. Esse é o grande valor da coesão social. Além disso, quando o Estado manda em ti, quando tu tem que obedecer ao Estado, olha as coisas que estão acontecendo, cara. O Estado mandando em ti mesmo, fica em casa, não sai, não vai, mas estamos em estado de emergência, ok. Lá nos Estados Unidos, o Trump mandou a General Motors fazer respiradores. Ai, Conrado, mas isso é muito bom. Mas é o Estado intervindo na atuação privada. Aqui a General Motors se propôs, num ato de liberalidade, num ato de solidariedade, lá está sendo colocado goela abaixo. E aí o problema que a gente começa a ter nesse momento é que as pessoas param de entender o valor da liberdade. As pessoas param de querer defender a liberdade, que não, olha só, é bom. É bom que as nossas fábricas sejam tomadas pelo Estado. É bom que o Estado determine para as pessoas. É bom que o Estado faça isso. A gente começa a parar de enxergar o valor da liberdade. E aqui a gente chega no ponto mais grave de tudo isso. O pilar da nossa civilização ocidental, o pilar de tudo que a gente construiu nesses últimos 10 mil anos, é o dever, o senso de dever de proteção da liberdade. O pilar da civilização ocidental é o senso de dever de proteção da liberdade. Quando tu fica preso, se tu vive num regime preso, tu já não sabe se tem que lutar pela liberdade ou não, porque tu nunca teve. Ela já vem cerceada. E aí as crianças que estão vindo agora já vão ser criadas num mundo onde elas vão entender, o Estado pode me trancar mesmo e tá tudo bem. Eu não estou propondo aqui desobediência civil, mas eu quero que tu enxergue o que está sendo ameaçado. Tá, como eu queria falar cada ponto desse, cada dia uma coisa dessa, que é lindo. E eu tô aqui correndo. E eu tô dando um gás aqui em explicar tudo isso, porque depois eu quero dar soluções. Agora chegou a hora da gente dar soluções, ao menos enxergar o que a gente deve pensar para ver qual é o caminho que nós temos que percorrer para achar uma saída daqui. Porque deve ter uma saída. E não é difícil a gente pensar qual é o cálculo, enxergar ao menos os fatores da equação, porque enxergando o sistema, o fator da equação, vendo a lógica, a gente vai poder ver os números, né? Ver os números e tomar a melhor decisão. Então, outro ponto que eu quero que vocês enxerguem aqui, deixa eu ler aqui mais uma coisa que eu falei. Uma outra coisa. Quando a gente não tá preso no isolamento total, como muitas pessoas defendem, nós não vamos perder nossos direitos. Agora nós estamos vendo direitos sendo preteridos um atrás dos outros. E tá todo mundo achando bom, que isso é o que me preocupa. Eu tinha que estar fazendo esse discurso aqui para vocês hoje, gritando, mas como é que vocês vão abrir mão dos direitos de vocês? Vocês não... Mas eu tô aqui hoje tentando manter minha calma, tentando te explicar o que tem muito mais coisa em jogo. Tem muito mais perdas acontecendo do que a saúde, vidas ou economia e produção. É a civilização que vai começar a romper, vai começar a se corromper, a se degradar a partir disso. E um outro ponto principal que eu falei ontem, se nós ficarmos todo mundo em shutdown, em lockdown, em isolamento 100%, isolamento horizontal, a gente congela a desigualdade.
E quando a gente congelar a desigualdade, como eu já falei ontem aqui, é um crime não deixar essa pessoa lutar pela sua sobrevivência, porque é nesse momento de crise que vem as oportunidades. E é nesse momento que essas pessoas que estão lá no andar de baixo vão poder usar, encontrar, procurar oportunidades para crescer, para mudar de vida. Porque a inteligência do homem é em achar soluções. E é no momento de crise, de raridade, que nós vamos achar inovação. É nesse momento de crise que vem as oportunidades para surgir inovação e raridade. O ser humano, aí que tá, tem Nassim Taleb, tem aquele livro, O Antifrágil, né? Cara, o livro do Antifrágil é exatamente um livro para explicar o jeitinho brasileiro. Coisas que se beneficiam do caos. O brasileiro é um povo da gambiarra. E é nesse momento de caos, quando ninguém quer se arriscar, que quem se arriscar tem mais chance de dar certo. Ah, mas ele pode morrer, mas qual é esse percentual de risco de morte? A gente não sabe. É um número, cada hora alguém dá uma coisa. O único número que a gente tem certo sobre isso, a única sociedade que ficou trancada, 100%, todo mundo foi testado, e a gente tem os resultados de quem ficou doente, foi exatamente aquele navio Diamond Ship lá, Diamond Star. 700 pessoas ficaram presas, predominantemente velhos. 7 pessoas morreram. Tinha 700 pessoas. 1% da população ia morrer. E aí o autor desse estudo, que é aquele Bambambam de Stanford, lá comentei para vocês naquele dia, deve estar no YouTube o vídeo lá. O que ele disse? Naquela população que era 100% todo mundo com teste, 100% no controle, todo mundo viu quem ficou em quarentena junto por esse tempo todo. Ambiente totalmente controlado. E só que era uma população predominantemente velha. E ali a gente teve 1% de mortalidade. Então, numa população mais nova, uma população, né, com as faixas etárias normais de uma sociedade, nós vamos ter muito menos perda disso. Esse é o número que a gente tem no único teste 100% que a gente fez até agora. Essa é a única experiência, não tem outra, com 100% de pessoas testadas. Então esse é o número que o cara de Stanford chegou. E nesse ponto, cara, é que a gente tem que voltar agora para o entendimento de quanto ali. Te lembra que durante as eleições eu te explicava o valor da liberdade? Né? O que é riqueza? Porque a relação que eu fazia é o quê? No ambiente, quanto mais liberdade tiver, mais rico é o sistema, né? Porque o que é riqueza? É alguma coisa que tem valor econômico, né? Para ter o valor econômico, por que alguém paga alguma coisa mais caro que as outras? Porque ela existe o quê? Inovação, tu faz algo que ninguém faz, ou é raridade, tu tem algo que ninguém tem. E para tu obter inovação e raridade, só vai se dar através do quê? Do conhecimento. E onde é que se cria mais conhecimento? Na liberdade. Por isso que é muito ruim a gente ter escolas fechadas, universidades fechadas. Porque nós estamos abrindo mão, nós estamos degradando o conhecimento total da sociedade. Nós estamos parando o desenvolvimento total da sociedade. Nós não estamos criando saber novo. Nós estamos paralisando. No momento que a gente cerceia a liberdade da imensa maioria dos seres humanos, a gente está fechando também o conhecimento. E se eu fecho o conhecimento, eu diminuo as chances de ter inovação e de ter raridade, que é o que vai gerar valor econômico. E é o que vai gerar riqueza. Isso aqui eu não estou nem falando nos benefícios próprios das raridades e das inovações que serão criadas. Soluções para o nosso dia a dia. Soluções para a nossa saúde. Soluções para nossas vidas. Vocês viram ali uma médica que inventou como fazer de um respirador alimentar 4 pessoas. Com um respirador. As gambiarras que o mundo está inventando. As gambiarras de criar máscaras diferentes. As gambiarras de criar luva diferente. A gambiarra de evitar o contato. Quando a gente fala gambiarra aqui, eu posso usar um termo mais bonito. A antifragilidade. É gambiarra. É o jeitinho que o ser humano encontra para sobreviver. Só que para encontrar esse jeitinho, ele tem que querer sobreviver. Ele tem que ter o afã do conhecimento. Por isso que ele não pode degradar essa vontade humana de crescer. Ele tem que estar com as habilidades em dia. Por isso que a gente não pode ficar parado todo mundo o tempo todo. Olha o curso civilizatório. Olha o curso civilizacional. Não é só economia, não é só saúde. Tem a civilização nisso tudo. Então eu vou propor o que deveria ser um pensamento inicial para a gente enxergar por qual caminho a gente tem que correr. Tá? Eu quero que vocês pensem comigo aqui. Tá?
Qual é a primeira coisa que a gente tem que saber disso tudo aqui, meu? Que nós já estamos careca de saber. É exatamente o fato que a gente tem uma doença que é altamente contagiosa, os dados que a gente tem até então, que essa letalidade está cada vez menor, e se a gente não tinha E agora a gente já tem até um medicamento aí como um tratamento. E tomara que venham outros, porque a ciência hoje está se unindo em busca disso aí. Esse tratamento é um tratamento antigo, o cara que inventou isso aí, falou, cara, isso aí eu tô falando faz tempo, mas ninguém ouve. Por quê? Porque nós estamos numa espécie de pânico. Então a gente tem que respirar fundo. O que a gente sabe? Vai todo mundo ficar doente desse negócio, mais dia menos dia. Tomara que demore bastante para acontecer. Depois eu vou falar mais sobre isso. Mas um ponto que a gente sabe, qual é o problema da gente ter todo mundo ficar doente agora? Não é que mais pessoas vão morrer ou não. É que o nosso sistema de saúde não vai dar conta. Então qual é a primeira coisa que a gente tem que ter aqui na cabeça? Qual é a primeira medida que a gente tem que pensar numa solução? É como é que nós podemos aumentar o sistema de saúde. Quanto maior for o sistema de saúde, menor vai ser a chance das pessoas morrerem. O que a gente está vendo acontecer no Brasil aqui, graças a Deus, em relação aos outros lugares do mundo, é que as mortes não estão acontecendo na mesma velocidade que lá do outro lado do mundo, lá no norte. Aqui está acontecendo na metade da velocidade de lá. Metade, ou seja, é algo que nos dá muita esperança. E o Brasil, pelo fato do povo já ter se conscientizado, desde o momento 1, a grande maioria do povo, a maioria de quem pode, tá ficando em casa, tá trabalhando com higienização. Outra coisa que a gente não se dá conta, cara. O Brasil é o povo mais limpo do mundo, a gente toma 1, 2, 3 banhos por dia. Lá fora ninguém toma banho. Esse é outro fator que parece uma piada, mas não. Isso ajuda para nossa higiene, obviamente, né? E para não ter transmissão da doença. Aqui também a gente tem o diferente que eu já falo todo dia para vocês, da densidade demográfica. Tem cidades que tem muita gente atrolhada, mas outros lugares não. E aí fica difícil já automaticamente ter o contato entre duas pessoas. Então o que a gente está vendo aí é o governo criando leitos e mais leitos, estádios, hospital de campanha, determinando os hospitais as especializados para tratar os coronavírus, hospitais de referência. Então todo esse trabalho está sendo feito antes que venha a grande enxurrada. Mas qual é o problema da gente jogar enxurrada lá para diante? Aqui, ao contrário, lá do norte, nós estamos no calor, está sendo uma benfeitoria divina nós termos esse calor agora. Você pode ver, eu estou suando aqui ainda, né? Estamos com 30 graus no sul do Brasil, mas daqui a pouco vem o inverno, daqui a pouco vai ficar pior. E é no inverno que essas doenças, né, caminham mais. Então esse é o primeiro ponto, são 2 primeiros pontos que a gente tem que ver. A gente está fazendo melhor para criar um sistema de saúde com mais condições. E 2, nós estamos cooperando para não acontecer o contágio. Então a gente está com 2 coisas bem positivas. Qual é o próximo passo? E quando eu falo aqui, cara, em ter leitos de hospital, todas as coisas, porra, é ter médico, é ter enfermeiro, é ter pessoal do laboratório para fazer teste, infectologistas. Porque aí que tá, qual é o principal ponto agora? Se a gente tiver hospital para todo mundo, pouco interessa a quarentena, ninguém tem que fazer nada, vai ter hospital para cuidar. Se nós tivermos médico, remédio, tudo, pouco interessa. Segue todo mundo aberto, ninguém vai ter que ficar em casa. Agora, se a gente não tiver, nós temos que fazer o quê? Tem que ficar todo mundo cuidado. Por que todo mundo tem que ficar parado o máximo possível que conseguir? Né? Tem gente que não vai conseguir. Como a gente viu ontem, o presidente da OMS lá fazendo um discurso igual o discurso do Bolsonaro. Eu quero ver o que a Globo vai engolir com esse discurso do presidente da OMS. Dizendo, a gente tem que se preocupar com quem não tem dinheiro, quem tem que trabalhar de manhã para comer à noite, que eu fico dizendo para vocês todo dia aqui, cara. Todo dia eu tô dizendo isso aqui. Agora, tu mudou teu discurso. Não, cara, a lógica é a mesma. Tanto que até o presidente da OMS mudou o seu discurso. Por quê? Porque isso é uma coisa lógica. É a lógica. Pessoas vão vir enxergar antes, outras vão enxergar depois. Mas nesse mesmo ponto que eu digo para vocês é o seguinte, ok, se a gente tiver que fazer uma quarentena, vamos deixar todo mundo parado, como é que a gente pode fazer para não ficar todo mundo parado? É testar a maioria das pessoas. Conrado, mas não tem teste. Não tinha. Os testes estão vindo, o Mandetta falou ontem. Estão chegando milhões e milhões de testes. Quanto mais a gente testar as pessoas, mais nós vamos deixar parado só quem está doente. E sabe o que a Alemanha está criando agora lá? Olha que legal, cara. Por isso que eu digo que o ser humano vai tendo problema, vai enxergando a solução. Eles criaram um teste para saber quem já está imune ao coronavírus. Quem já está imune vai ganhar um documento para poder livre circulação.
O cara tá imune, já tá passando a imunidade para as pessoas. Então olha que legal esse momento que a gente está vivendo, cara. Esse teste da Alemanha, para mim, é sensacional. Vai fazer um teste, não para saber se está com corona não, para saber se tu já criou resistência. Quanto mais pessoas puderem ser testadas dessa forma, melhor ainda. E depois, sabe, o governo já pegou aqueles testes de drive-thru, os caras vão... Ah, tu achou que tá doente, os caras vão na tua casa, fazer o teste em ti para ver se tá doente ou não. Ó, tá doente, fica em casa. Não tá, não fica. A gente tá fazendo a mesma coisa que a gente viu quando o Carlos falou com a gente lá, e quando o Guilherme falou da China conosco lá, e o Carlos falou da Coreia conosco. Eles já estão fazendo isso aqui lá. Lá é o caminho que a gente está vendo dando certo. O que eles não tinham, que a gente está fazendo aqui, é ter uma conscientização de higienização antes, né, de falta de diminuição do contágio e aumentar o sistema de saúde. Isso a gente está fazendo essa nossa vantagem em relação a eles. Então o Brasil está indo muito bem e eles não tinham uma medicação que hoje nós já temos aqui. Então a situação que a gente está vivendo aqui... E vejam bem, eu não estou diminuindo a gravidade da doença, eu não estou diminuindo a gravidade da situação. Só que esses cenários são as soluções que estão sendo propostas. Outra coisa que está acontecendo muito boa aqui no Brasil, a transparência do governo. Todo dia tem uma reunião com o ministro da Saúde, com seus auxiliares e com o corpo do ministério todo, respondendo todo mundo na hora ao vivo. Para quem quiser, é só assistir, eu assisto todo dia. Final de tarde tem a coletiva do governo. E é nesse momento, cara, que o governo tem que ser o mais transparente possível, para que a gente tenha confiança no governo. E aí eu digo, a grande sacanagem que a gente está vendo dos meios de comunicação e da oposição, vamos dizer assim, é querer atacar o governo nesse momento. Agora a gente tem que ter a liderança governamental, que é o que a gente está tendo. Ah, mas eu não gosto do Bolsonaro. Bolsonaro não está falando para ti, querido. Já te disse ontem. Está falando para o cara que tem que trabalhar e está desesperado, com pânico em casa. Ali o Bolsonaro está dando o exemplo. Ai, Conrado, ele está dando mau exemplo. Tem que ficar em casa, evitar o contágio, era o que estava dizendo. Cara, a gente pode ficar em casa, tem gente que não pode ficar em casa, tem que trabalhar de manhã para comer à noite. E esse cara tá em pânico em casa achando que vai morrer. E muitos não vão morrer, muitos não vão sentir nada. É o que a gente tá vendo acontecer. E aí esse cara com a televisão dizendo, tu vai morrer, tu vai morrer, tu vai morrer. Eu falei, não, parei, o Bolsonaro tá na rua, tá conversando com as pessoas e não morreu. Pô, eu vou nessa aí também. Vou me cuidar, vou tomar as precauções, mas vou nessa aí também. E é isso que precisa, porque tem que ter pessoas indo para a rua. E se a gente tiver nessas condições, com hospital suficiente, com testes suficientes, conosco ajudando a não ter doença, diminui a chance de ficar doente quem está na rua trabalhando, que é o que eu digo desde o início, cara. Quem não ajuda não atrapalha. Quem não ajuda não atrapalha. Então essa é a realidade que a gente está vivendo agora. As condições do Brasil são muito diferentes. E aqui a gente está propondo soluções. Vulnerabilidade pré e pós-crise pandêmica. Exatamente o que eu falei, se a gente não tiver essa vontade de crescer, né, uma degradação do estímulo humano para o crescimento, se a gente tiver uma degradação das nossas habilidades humanas,